Salve nação, saudações rubro-negras! Temos aqui a primeira parte do programa Futebol 360 da ESPN Brasil. Falei para vocês, inscrevam-se no canal 2. Este canal aqui, o canal Marcos Flá. Aqui eu vou trazer cortes diferentes para vocês. Para o vídeo não ficar muito grande, galera, a gente está cortando os vídeos aí para ter em média 15, 20 minutos no máximo, tá bom? Então a gente tá mudando aqui a estratégia, né, para não fazer um vídeo de 30 minutos, é muito comprido. Vamos cortar esse vídeo no meio e daí a gente faz em duas partes. Vou colocar aqui neste canal 2 uma parte e a outra parte a gente coloca no canal principal Marcos Flá React, que já coloquei lá sobre a contratação do Emerson Royal, tá? Lateral direito, que chega por 9 milhões de euros. Lateral do Milan, lateral que tem 26 anos, né, cara? Lateral de seleção brasileira. Vamos ver aqui então o que eles vão falar do jogo, tá? Red Bull Bragantino 1, Flamengo 2 de virada. Vamos lá pro vídeo, deixa o like, se inscreva e ative o sininho. Quero dar os créditos para o grupo Disney, canal ESPN Brasil, link na descrição como crédito. Simbora. Acompanhar o que disseram os professores que estão aqui na nossa tela, Felipe Luiz e o Fernando Seabra. Vamos lá! A gente fica com um sentimento misto, né? Entendendo que nós fomos capazes de competir e tivemos a possibilidade de realmente concretizar um placar que poderia nos levar à vitória, mas ao mesmo tempo triste pelas dificuldades circunstanciais que o jogo colocou e por ter acontecido, né, a virada do Flamengo em função também. Ele tá rouco ou tá chorando? Do mérito deles. Então, é um campeonato muito longo, né? E a gente sabe da força que tem o Cruzeiro, do Palmeiras, dos times que estão na parte de cima da tabela. E o Bragantino é um deles, né? Que tá nessa parte de cima da tabela. Mas, por exemplo, como você bem falou, quando empatou o jogo, a primeira atitude dos meus jogadores foram buscar a bola, botar no meio e pressionar novamente o Bragantino para poder virar o jogo. Isso fora de casa, isso porque eles sabem que estão no Flamengo e sempre temos que tentar vencer. O empate não vale. Eugênio Leal, vitória de virada rubro-negra. Vitória de virada, 3 pontos muito importantes contra um adversário direto, né? Essa é uma das finais do campeonato, assim, pensando em times que estão na parte de cima da tabela. O Bragantino estava ali brigando nos primeiros lugares, sofreu nos últimos jogos ali alguns reveses, mas o Flamengo fez um jogo que foi muito disputado, muito físico, de muita disputa de bola, muita pressão, muita marcação, muita velocidade. E em alguns momentos teve problemas, especialmente, né, quando toma o gol no primeiríssimo lance do segundo tempo. Começou o segundo tempo, quando você olha, a bola já estava na rede, né? Mal tinha começado. Uma jogada muito bem tramada, trabalhada, planejada. Ensaiada, sem dúvidas. Ensaiadíssima, que passa pelo John John, melhor jogador do Bragantino. Linda defesa no primeiro tempo ainda. Nossa, do que Rossi, defesa, velho. com a pontinha dos dedos ali, evitando o que seria o gol do John John. Olha só essa jogada aqui, é o lance do gol do Lucas Barbosa, menino da Vila, né? Que já foi bem no ano passado no Juventude, foi contratado pelo Bragantino. E ontem abriu o placar. Mas o Flamengo continuou brigando, continuou lutando, foi tentando, foi chegando, se aproximando e buscou a virada, né? Com um gol de bola aérea, como tinha sido, né, contra o Fluminense. Né? O Fluminense foi um escanteio, ontem foi uma falta. Gol de cabeça do Léo Pereira. Mas já tinha criado algumas outras situações, a gente vê esse lance do Arrascaeta, até que conseguiu a virada numa arrancada do Vinha, que saiu do banco, entrou ali mais ou menos uns 15 do segundo tempo, né? O Flamengo com problemas na lateral esquerda, então estava jogando Varela improvisado. No jogo contra o Fluminense jogou o Léo Pereira, já que o Ayrton Lucas e o Alexandre estão machucados, e o Vinha voltando de lesão. Jogou cerca de meia hora, jogou bem e criou a jogada da virada. Aí o gol do Léo Pereira. Uma virada para mostrar a força do Flamengo, o peso do Flamengo no campeonato, que foi buscar um jogo muito difícil, mas não deixou de lutar momento nenhum. Eu acho que é muito importante isso, né? O time teve força, um campeonato muito físico, um calendário difícil para o Flamengo, mas ele, olha só a jogada, o Vinha pega no campo de defesa, vai levando, arrancada, né? sai do Fabinho,
inverte para o Alacian, outro jogador muito importante, que não fez gol, mas deu essa bela assistência para o Wesley. Cara, que golaço, né, cara? Se você pegar a origem da jogada, né, o Vinha jogou muito bem, né, cara? Jogou 30 minutos bem. No próximo jogo já vai jogar mais minutos, né? Pra ir ganhando ritmo de jogo. Eu acredito que ele possa jogar de 45 a 60 minutos já no próximo domingo contra o Atlético Mineiro. Wesley, provavelmente, né, no seu último jogo, se não o último, tá muito perto de sair para Roma. Nada mal essa jogada do Vinha para quem ficou tanto tempo parado por uma lesão grave, hein? Que beleza de atuação, hein? Até jogou amistoso, né, contra o Bayer Leverkusen com o time sub-20 do Flamengo, justamente para readquirir o ritmo, né, para voltar, porque é uma peça importantíssima, né? A gente viu quanto que com o Varela não tem uma produção ofensiva pelo lado esquerdo. É o improviso, Varela. Exato. Né? Até o torcedor deve olhar e falar, pô, e o Varela é um cara qualidade que contribui, né? Já foi improvisado de volante, agora na lateral esquerda, mas tem a ausência de alguém ali que possa produzir mais e fez toda a diferença. E acho que é importante também essa vitória porque é um momento, além dos problemas extra-campo, acho que isso é o que mais tem rodeado o Flamengo, né? Acho que é o principal questionamento, a principal fonte de problema. Mas as últimas duas atuações do Flamengo em questões de produção ofensiva tinha deixado a desejar, né? O clássico contra o Fluminense, consegue a vitória com o gol do Pedro, como história foi bastante emblemático e para a recuperação também do Pedro. Derrota pro Santos, um time que não produziu, foi muita posse de bola e girando para um lado para o outro, mas não conseguia produzir ofensivamente. E no primeiro tempo deu essa sensação também desse ritmo. E aí a volta do intervalo, as mudanças. E o Pedro muito fora de encaixe no time. Né? Não foi um bom jogo dele. O Pedro jogou 88 minutos, tocou na bola 29 vezes. Não acho que o Pedro fez um mau jogo, não, cara. A bola no primeiro tempo não chegou pra ele, né? Não é culpa dele. O Vinha, que fez a jogada do segundo gol, entrou em campo, jogou 28 minutos, tocou na bola 32 vezes. Ou seja, mais do que o Pedro nos 88, quase 90 que jogou. Ainda que o atacante toque menos, de fato, mas ainda assim é nítido que de fato ele participou pouco. Então, acho que o Flamengo conseguiu dar uma resposta no segundo tempo a isso, não só pela desvantagem num confronto direto contra um bom time muito bem treinado do Bragantino. O gol é uma prova disso. Aliás, o John Jones, o Eugênio falou, que bom campeonato. Tem feito um grande campeonato, tem se destacado demais. Bem, quase faz o golaço de falta, defesa espetacular do Rossi. Mas o Flamengo acho que conseguiu encontrar soluções dentro de uma partida usando o banco, mas também melhorando, produzindo mais ofensivamente, algo para mim que tinha sido bem questionável nos 5 tempos anteriores, né? Os 2 jogos anteriores e a primeira etapa contra o Bragantino. Que é fundamental, repito, assim, é um jogo muito difícil pela intensidade do Bragantino no tempo todo. Então, mais do que tecnicamente, você tem que estar batalhando 90 minutos. E o Flamengo conseguiu batalhar. Eu acho que essa é a grande virtude do Flamengo ontem, foi que batalhou o tempo todo contra um time muito físico e conseguiu virar o jogo. Sim, ressurgir no jogo. Ainda. Sim. Eu acho que um ponto que eu queria salientar aqui no nosso debate é o seguinte: como é bom ter um goleiro, né? Um goleiraço. Porque quando você tem um 0-0 no placar no primeiro tempo, quando o Flamengo ainda não era tão efetivo criativamente falando, você tem aquela falta do John que o Donk citou, e o Rossi faz uma defesa simplesmente espetacular. É muito difícil. Do outro lado, o Cleiton, que o Bragantino é super bem treinado, não quero botar a culpa da virada em cima apenas de um atleta, mas do outro lado é um goleiro que sempre foi questionado, tanto por nós da imprensa quanto pela torcida do Bragantino. E ontem falhou de novo. Num gol que dá o empate. Entendeu? Então, o Rossi, assim, aos poucos a gente vai tendo o tamanho e a dimensão do Rossi no Flamengo. Ele é muito importante. E outra coisa que eu queria salientar é a opção do Filipe Luiz em entrar com o Pedro ontem. Eu fico assim, pô, no Fla-Flu ele era a 5ª opção, se vocês pararem para analisar. Engraçada a imprensa, né? Se escala o cara como titular, reclamam. Se o cara fica no banco, reclamam. Sempre eles reclamam de alguma coisa, né, cara? Nunca tá bom, né? Eu gostei de ver o Pedro como titular, cara, pra ele ganhando ritmo de jogo e confiança, né? E eu acho que no próximo jogo ele tem que ser titular de novo. 5ª, porque ele ia com o BH. O BH lesionou, não foi com o BH. Aí ele opta pelo Wallace. Aí depois entra o Juninho antes dele. Então o Pedro era a última das opções. Tem o Plata que se machucou no aquecimento. Que se machucou no aquecimento.
Né? Mas será que não, pela característica do adversário, do jogo? Essa é a última questão. Pode ser. A pior é um jogo que não seria encaixa equivocado, pro exatamente. Não Esse é um encaixa. típico jogo em que ele não encaixa. Eu não sei se foi pensando em Por dar que uma não? sequência por conta do... Porque é um jogo de muita briga, de muita velocidade, Do gol contra de o muita Flu. intensidade. Por exemplo, quando você tem um adversário que está Então, todo fechadinho lá você atrás... pode ganhar o jogo, de repente, numa bola aérea, como ganhou. É isso que porque eu o penso. primeiro gol foi numa bola aérea. Poderia ter Se você sido... olhar Foi o Léo Pereira, poderia ter não sido o Pedro. Pedro não é, nem de longe, o jogador que mais faz gol de cabeça no Flamengo. Os zagueiros são muito mais importantes nisso, e até o Bruno Henrique. Para mim, o Bruno Henrique é o melhor Cabeceia muito cabeceador do Flamengo. Mas eu quero entender, quando o Pedro não joga, é corneta no professor. Quando o Pedro joga, é corneta no professor. Mas é exatamente Meu, por O que, isso, que ele Abel. tem que fazer com o Pedro, então? Eu acho Boa. que ele tem uma alternância muito 8 ou 80, Então, né? tem uma música do saudoso João Nogueira, que chama Boteco do Arlindo, que é assim: gripe cura com limão, juro bebe é prazer, do jeito que a coisa vai, Boteco do Arlindo vira drogaria. Por quê? Putz. Cada doença pede um remédio diferente. Então, cada jogo Cada pede um adversário. estilo de jogador diferente. Então, quando você... Mas se não escala o Pedro, você iria reclamar, eu tenho certeza. Se não escala o Pedro, você iria reclamar. Tenho certeza disso. O jogo enfrenta o ontem não era Fluminense. bom pro Pedro? Não, Ah, tá de não brincadeira. era. Quando você enfrenta o Fluminense, que estava É goleador, todo lá atrás, Eugênio. com 3 zagueiros, com 3 volantes, e fazendo com que o Flamengo tivesse maior posse de bola e precisasse de alguém dentro da área, ali era um jogo pro Pedro. Ontem é um jogo brigado o tempo inteiro. E essa não é a característica Pedro faz do Pedro. bem pivô. Mas fisicamente ele não entrega a mesma coisa. Sabe, uma coisa é você precisar de um jogador técnico, outra coisa é precisar de um jogador físico. Ontem precisava de um jogador físico. Mas jogador técnico, pra mim, eu discordo de você, respeito sua opinião. Jogador técnico, você precisa todos os jogos. Todos. Pra mim. Você tem que Não ter um sou jogador dono da técnico razão nem da verdade. que esteja bem Pra mim, fisicamente. você precisa de jogador técnico todo Apoio. jogo, gente. Você precisa de um jogador técnico que esteja bem fisicamente, que esteja forte, que possa aguentar o tranco do futebol. E aí a gente vai pega vai o time do voltar na Resenha declaração do e coloca Felipe. pra jogar, só tem craque. É verdade. Só que eles não conseguem mais. Mas não conseguem mais, Não, aí porque apelou, fisicamente apelou, você precisa também. Então, Sacou o você tem que tetra da aliar as cartola. duas coisas. E há características de jogo. Para mim, na minha leitura, o jogo contra o Bragantino, especialmente fora de casa, é o jogo mais intenso do campeonato. Também acho. Só que se o Pedro tivesse feito um gol ontem, a discussão não existiria, né? Falariam totalmente diferente hoje nos programas. Aí, como o cara não fez gol, daí estão criticando pelo estilo de jogo. Resultadismo. E eu acho que não é exatamente a característica. Tanto que o Pedro estava fora do time porque justamente não entregava intensidade. Essa O é que a ele questão. entrega é técnica. Então, eu acho que para um jogo no Maracanã, contra um time que está se defendendo, e isso vai acontecer N vezes no Campeonato Brasileiro. Vários times vão para o Maracanã só para se defender. Beleza, coloca o Pedro lá, ele vai deitar e rolar. Para brigar, para disputar a bola. Eu acho minuto, assim, Eugênio, tanto que ele não participou quase do jogo. Dá pra fazer um paralelo entre o que vocês dois estão Que jogo defendendo. ele assistiu, Eu hein? acho que se o Pedro atingir um nível físico melhor, tanto que a gente escutou Mas não tudo é a que o Felipe característica falou. dele, né? Não é a característica Mesmo nos dele, melhores mas eu momentos. também entendo o que o Abel traz, que assim, se você tem um camisa 9 como o Pedro, é muito difícil você colocar ele no banco de reservas se ele estiver bem. Não, é que a Entendeu? história, ele entrou, fez o Independentemente do gol, e aí adversário, não tinha como etc. segurar. Eu acho que foi muito nessa onda. Não assim, é vou muita dar uma decisão confiança, técnica. fez o gol da vitória no Fla-Flu, vou botar o cara pra jogar. É um o bom Pedro. jogador, gente. Ele tem Sim. facilidade pra fazer gol. Não, e é por isso que acho que Vai tem que... ficar, esse jogo é mais físico, não vai colocar. Eu discordo. Sim. É, que acho que tem jogos que, em termos estratégicos, acho que caberia melhor. E ainda mais se tem o Pedro e o Arrascaeta, pensando na intensidade que promove o Bragantino. E assim, não é a questão, o jogo um pouco mais intenso não pode contar com o Pedro. Não é nesse sentido. Mas estrategicamente talvez a coisa fluísse melhor. Acho que brigou muito ontem. Brigou. Tanto que ele foi um dos brigou líderes muito. em desarmes, se eu não me engano, na partida. E isso é... Mas, assim, em relação aos outros jogadores, é uma intensidade menor, embora essa ressalva seja justa, né? Ele fez muitos desarmes ontem, o Arrascaeta. Mas acho que a questão é muito mais pontuando em determinados jogos, assim. Acho que o importante para o torcedor do Flamengo é ver que o Pedro voltou a
a estar numa... Porque ele foi de um, como o Johnny falou, ele foi de um jogo que era a última mas ele opção, voltou agora... pro esquema, né? E Exato, agora me era a última parece muito opção, mais pô, um do cenário ataque. de entender qual é o melhor cenário para cada jogo. Então, dentro dos remédios que o Eugênio estava falando, eu acho que esse tem que ser o cenário. E para mim, no Ele caso... é um monstro. O Eugênio trouxe o João Nogueira lá. Só isso. E dentro do caso, eu tô de acordo com o Eugênio. Eu acho que o jogo... Precisa ter até no segundo tempo, em situação de um jogo de mais desgaste, aí poderia ser um caminho mais interessante. Mas de começo, talvez não fosse a melhor estratégia. Se vocês fossem técnicos da seleção da França em 98, vocês iam falar assim, esse jogo não é bom pro Zidane. Vocês estão de brincadeira. Não, aí Ele ficou fora de alguns jogos mas que ele aí tava suspenso, lembra? Aí você O foi pro Zidane outro lado, recompõe pra né? caramba também, né? Pô, o jogo físico também. É igual falar que o Pirlo não corria. Né? Pirlo genial. corria pra caramba. Mas aquela final era pro Ronaldo ou não era? Aí é uma resenha boa. Aí dá outro programa inteiro. É isso. Ó, temos fãs de esportes na hashtag F360BR com as mensagens que chegam, como a do Gil Dazio. Bom dia, Flamengo no segundo tempo colocou o DNA em ação. Vinha entrou jogando muito. É o DNA rubro-negro, Gil É isso aí. Dazio. Olha só, o barbudo... Barbudo Tem pegadinha aí? rubro-negro. Não, né? Não, acho que não. Acho que não, né? Se tiver, eu já caí. Pronto, vou falar. Barbudo rubro-negro. Pronto, se tiver, já caí. Mengão mostrando sua força com 8 desfalques. E Vinha é o lateral titular. Joga muito. O Flamengo tem 3. Ayrton, Lucas, Alexandre e Vinha. Só isso. É, a Só posição que ele tem mais jogador, só que não tinha nenhum ontem. Nem ontem, nem contra o Fluminense. Inacreditável. O Vinha saiu Uns do com banco. tanto, outros com tão pouco, né, meu amigo? Não tem jeito. Ora, Outros tanto, antizada. outros tantos com algum, mas a maioria. Chora, seus antes! É isso aí, galera. Essa aqui foi a primeira parte do programa Futebol 360 da ESPN Brasil, né? Cara, eu não concordo com eles, não. Eu não sei se eu vi diferente ou se é porque eu gosto muito do Pedro. Eu acho que o Pedro foi muito importante para o jogo, participou bastante, ajudou sim na marcação, fez pivô, se movimentou bastante, correu o jogo todo, cara, até onde ele conseguiu, né? Ali no finalzinho do jogo ele já estava sem perna, lógico, porque o cara não vinha jogando, perde o ritmo de jogo e não consegue jogar os 90 minutos em alta intensidade. O Pedro, pela característica dele, ele não é igual o Luiz Araújo, não é igual o Gonzalo Plata, não é igual o Bruno Henrique, que aguenta... Eles recompõem o time, né? Eles atacam e voltam para ajudar na marcação. O Pedro não tem esse DNA, não são iguais a esses caras. Mas, cara, eu sou a favor que escale o Pedro contra o Atlético Mineiro. Os 2 jogos seguidos aí, se tiver condições. Porque o Flamengo joga agora domingo contra o Atlético, pelo Brasileiro, e quarta-feira que vem pela Copa do Brasil. São 2 jogos seguidos, né, cara? E no Maracanã. Eu acho o seguinte, o Pedro não fez um mau jogo, tá? Longe disso. Acho que ele correspondeu. Só faltou o gol, né? Só que a bola não chega para ele fazer o gol. Teve alguma chance clara do Pedro na frente do gol para chutar em gol? Não teve, né? Então, cara, ele é o tipo de centroavante que a bola tem que chegar. Se não chegar, vai ser difícil ele fazer o gol. Igual ele fez o gol no Fluminense. Ele é esse tipo de cara. Dentro da área, ele é letal, cara, né? Então, vamos pegar leve aí com o Pedro, porque ele fez o que tinha que fazer. Não acho que ele fez um mau jogo, repetindo, né? E é isso, vamos apoiar. E graças a Deus conseguimos aí a vitória, né? Agora o Flamengo tá a 1 ponto do Cruzeiro, com um jogo a menos que o Cruzeiro, então, vencendo aí o time do Sport Recife, né? Que é esse jogo a menos que a gente tem. O Flamengo fica 2 pontos na frente do time do Cruzeiro. Valeu, galera. Tamo junto. Saudações rubro-negras. Não esquece, hein? Deixa o like para ajudar, se inscreva no canal e ative o sininho. Valeu, fui!